E o tema, quando me entregaram esse tema, que era essa questão dos limites, controles prévios e posteriores da extrafiscalidade, o que eu posso dizer para vocês com muita sinceridade é que a minha fala vai ser talvez simplista, mas extremamente franca e honesta com esse tipo de problema. A reflexão que eu vou fazer é uma reflexão extremamente prática, objetiva e talvez simplista. Posso pecar por esse caminho. Primeiro, vou fazer um panorama do que vem acontecendo no Brasil sobre o uso de extrafiscalidade. Extrafiscalidade como induzimento de comportamentos de contribuintes. Nós vivemos hoje num país que tem um déficit programado para o ano que vem de 139 bilhões de reais. Vou falar de maneira mais simples. O que o Brasil arrecada e o que o Brasil gasta, nós gastamos 139 bilhões de reais a mais do que a gente arrecada. Como é que isso vem sendo coberto? Isso vem sendo coberto antes pela Ana Paula e agora vem sendo coberto pelo Mansueto. Isso vem sendo coberto pela emissão de títulos da dívida pública. O Brasil fecha as contas emitindo títulos do Tesouro Nacional. E existe um artigo constitucional que diz que a União não pode emitir títulos do Tesouro Nacional quando atingir o volume daquilo que já tem de despesas de capital. E o Brasil já estourou esse limite. Para dar uma saída para esse tipo de coisa, porque nós já estouramos a chamada regra de ouro, o que se fez foi encaminhar o projeto de lei orçamentária do ano que vem, prevendo que aquele que vier a ser o presidente vai ter que resolver isso lançando mão de um instrumento previsto na Constituição, que é de uma lei complementar que venha a permitir que se bugle a chamada regra de ouro, tamanho ao quadro orçamentário. Nesse tipo de situação, e aí a gente vê todos os presidenciáveis, e nem um ou outro especificamente, falando de várias soluções que eu fico pensando como que essas soluções vão ser feitas, porque nós temos um orçamento que 85% é de despesas obrigatórias, constitucionais, porque as obrigatórias são de 95%. Eu falo em cortar gastos, mas eu estou falando do poder executivo, porque esse presidente não vai conseguir cortar gastos dos outros poderes, que ele não tem autonomia, que manda seus próprios projetos de lei. E quando eu falo de cortar gastos, eu não posso ter redutibilidade de vencimento dos servidores, que são irredutíveis. Então, eu não tenho como cortar gastos, eu não vi todos com o discurso de eu não posso fazer aumento de receita. É uma situação extremamente dramática que vive o país, com um déficit de 139 bilhões de reais, aí o clima já mudou completamente. A gente começou rindo, de repente já deu um clima de enterro, de verdade, da palestra, mas essa é a situação. E aí, trazendo para a discussão aqui, o que a gente tem é o seguinte, o controle que eu tenho de renúncias fiscais, e dentro de um controle de renúncias fiscais, um deles é o do uso do instrumento de renúncias fiscais como induzimento de comportamento de contribuintes. Se eu tenho esse grande número de renúncia fiscal que a Nubia acabou de mencionar, a gente tem que fazer uma discussão sobre quem está sendo beneficiado, quem é o privilegiado de várias dessas renúncias fiscais. E se alguém que estiver sendo privilegiado, a gente entender que não deva ser privilegiado, que é a proposta que o Walter colocou, eu tenho que verificar se eu tenho ou não controles prévios e posteriores para fazer esse exame e corrigir essas distorções desses privilégios tributários que a gente tem, que é um dos caminhos que não tenho dúvida de que vai ser a tônica a partir do próximo governo. E aí, a gente se dá em conta de algumas perplexidades. Por exemplo, a gente tem benefícios fiscais que estão sendo discutidos no Supremo, na ADI 5553 do Distrito Federal, referente a agrotóxicos. Então a gente dá benefícios fiscais para o setor de agrotóxicos. Então nós estamos dizendo que nós queremos ter alimentos usando agrotóxicos. Se eu induzo comportamentos a partir de renúncias fiscais, eu estou dizendo, olha, vamos usar agrotóxicos nas nossas comidas. É o que eu estou privilegiando. O meu privilégio nesse tipo de alimentação, no uso desse tipo de produto. A gente vê também que a gente tem uma série de benefícios fiscais no setor de mineração. Não que não deve existir no setor de mineração, que não deve nos gerar emprego. Agora, deve ser um privilégio ou um setor que o Estado deva privilegiar em detrimento aos outros, um setor que denigre o meio ambiente. Esse é o setor que a gente deve privilegiar, dentre outros. E um constrangimento maior pelo lugar que eu estou falando, eu também como mineiro, sabemos o quão importante o setor de mineração. Não estou dizendo do setor, mas privilégio, o induzimento de comportamento que eu quero é que se tenha mais mineração no Brasil, é uma pauta que vai dar. E aí quando a gente fala no setor de mineração, a gente sabe que, como todas as empresas, eles já têm unidade na exportação do IPI, tem unidade na exportação do CMS,
discutem renúncias fiscais. Eles também querem ter um crédito presumido de IPI para compensar o que pagam de PIS/COFINS pela Lei 9363 de 96, mas além disso, se você olhar, como o professor Scarpa mencionou, se a gente olhar programas, existe, por exemplo, um programa pró-indústria, se vocês forem pesquisar no estado do Tocantins, que o Conselho Econômico do Estado do Tocantins, de uma só leva, você vai lá, aprova 18 para umas empresas e não para outras empresas, renúncias fiscais específicas a empresas específicas do setor de mineração. É um setor que a gente quer privilegiar como induzimento de comportamento. No âmbito da Sudam, o professor Scarpa também mencionou a Sudam. No âmbito da Sudam, existem benefícios fiscais, tanto de IRPJ quanto de AFRM, ou seja, adicional de frete para a renovação da marinha mercante. E lá dizem, abre aspas, que esses benefícios vão dizer a empreendimentos que se implantem, modernizem, ampliem ou diversifiquem seus empreendimentos na Amazônia, considerados de interesse para o desenvolvimento regional. Qualquer coisa, não existe qualquer tipo de controle ou pauta do qual vai ser aquele programa que vai, em tese, gerar o desenvolvimento econômico da região norte do país. Então, se eu disse que nós temos benefícios no setor de agrotóxicos, nós temos no setor de mineração, pasmem, nós também temos, para aqueles que ainda não sabiam, vários benefícios fiscais para o setor de cigarros, fumos. Existem vários benefícios fiscais do setor de cigarros. No ano passado, por exemplo, aqui em Minas, houve encaminhamento de uma proposta em que a alíquota, que é de 27% para o setor de cigarros, nós temos empresa aqui em Contagem e Uberlândia Grande, cairia para um mínimo de 3% para o setor de cigarros. E não é específico, não é uma crítica específica ao setor de Minas Gerais, que existe benefício para fumo ou para cigarro, como induzimento de comportamento daquilo que a sociedade quer privilegiar, não. Porque no Rio Grande do Sul diz que se não houver esse benefício fiscal para o setor de fumo, Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires, por exemplo, seriam cidades que praticamente iriam à bancarrota. O mesmo fazem em São Paulo e o mesmo fazem em Rio de Janeiro, concedendo benefícios fiscais para o setor de cigarro, que leva a câncer, que leva a um monte de problemas de saúde. A questão é tão séria e tão complexa que o Sindifumo de São Paulo e a FIPECAF, que é vinculada à USP, realizaram um trabalho especificamente para fazer o monitoramento desse tipo de guerra fiscal e o quanto que São Paulo estava perdendo para os estados do Rio Grande do Sul e do Pará na guerra fiscal de tantos benefícios fiscais que são concedidos para o setor do fumo. Mas não é só, nós também temos vários benefícios fiscais para o setor de petróleo. Trabalhamos muito aí no UBIA, na medida provisória 795 de 2017, que foi convertida na Lei 13586 de 2017, que é chamada medida provisória do setor de petróleo e gás natural. Essa renúncia fiscal, em 2018, foi de 5,461 bilhões de reais para esse ano, 6,649 bilhões de reais para 2019, renúncia de 8 bilhões de reais para 2020. Mas além dele, quem não percebeu, existiu o decreto do Repeto, que é o decreto 91/28/2017, que não teve renúncia calculada. Por que não teve renúncia calculada? E aí alguma coisa que a gente tem que entender. É porque a lei tratou especificamente de ampliação de benefícios daqueles que não estavam anteriormente naquilo que já existia em termos de benefícios fiscais para o setor de petróleo. Como na época não existia uma indústria própria de petróleo no Brasil, agora tem, eu tive que ampliar. Esse está na lei e essa renúncia foi calculada. E o intermediário que não estava foi calculado. No restante, houve simplesmente uma prorrogação daquilo que já existia, que era até 2020, prorrogava até 2040. Como a lei de responsabilidade fiscal ela exige que eu tenha o cálculo da renúncia exclusivamente no ano em curso e nos dois subsequentes, percebam que eu tive uma ampliação trilionária de renúncia sem qualquer impacto em lei de responsabilidade fiscal. E aí, daqui a pouco a gente vai ver como é que isso aqui foi discutido no âmbito do Congresso Nacional. E não só em nível de União, esses reflexos do setor de petróleo também tão degradante, também tão prejudicial ao meio ambiente e a gente concedendo benefícios fiscais. Isso aconteceu também em São Paulo. São Paulo teve o decreto 63/208 de 2018, que já havia tido uma redução de alíquota de ICMS de importação para 3%, e esse ano, dia 29 de junho, as empresas paulistas que mandem para os outros lugares, para os outros estados, também ganharam uma isenção de ICMS, e é aquilo que a gente está privilegiando, os setores que a gente está estimulando. Se eu falei desses 4 setores, tem mais um também muito interessante, o setor de veículos. O setor de veículos é um dos setores mais desonerados que existem no país. Lembrem-se que o Brasil foi condenado em 2016 pelo programa Inovar Alto, no âmbito da OMC,
E agora, no dia 5 de julho de 2018, o Brasil acaba de publicar a medida provisória 843, que cria a Rota 2030. O acórdão ainda, a decisão do OMC ainda não está valendo, vai ter um período para readaptação, mas é de se assustar que a gente já tendo uma decisão do OMC desfavorável com relação a ele, a gente faça um outro programa ainda durante esse período, enquanto essa decisão não é execuível. Vai se mudar essa lei ou torçam para que haja uma discussão, uma mudança no âmbito da OMC. Esse programa teve uma renúncia programada para 2019 de 2,113 bilhões e de 1,643 bilhão para o ano de 2020 em termos de renúncia. Acho que nós não estamos preocupados com outras fontes de transportes que são mais limpos do que carros e lotar de carros no âmbito da rua. De maneira caricata, obviamente, a reflexão que eu faço disso tudo que a gente falou aqui agora é que se existisse, porque é claro que não há, mas se existisse alguém que por trás estava pensando essa forma toda de renúncia e dizendo, olha, eu estou programando um Estado que tem determinado formato, dando renúncia para aquilo que eu quero induzir, o formato que o Estado brasileiro está induzindo é de um monte de pessoas que fica dentro de caminhonetes gigantescas, olhando a Serra do Curral absolutamente degradada pela mineração, e essa pessoa está fazendo isso fumando um cigarro sem filtro e comendo uma goiaba que já não tem mais bicho de goiaba porque o agrotóxico matou. Esse é o Estado brasileiro, se ele fosse racional e ele tivesse pensado em todas essas renúncias fiscais como forma de induzir comportamentos no âmbito do país. Isso significa que, na verdade, apesar da forma pitoresca que eu contei para vocês, o Estado brasileiro ele vai dando suas renúncias fiscais sem a menor preocupação de onde vai levar. São setores mais fortes economicamente, que têm mais lobbies dentro do Congresso Nacional, que vão, e isso há séculos, construindo aquilo que eu vou fazendo de renúncias fiscais. E essa história de extrafiscalidade é uma bravata, é algo que não existe e vamos falar de verdade. Eu disse que ia ser sincero quando eu falei que ia trazer, e essa é a verdade, não tem nada de extrafiscalidade naquilo que a gente está fazendo, e é assim que é desde que o mundo é mundo. Então uma constatação que a gente faz é, os controles falharam. Se a gente pensou, vou estimular condutas e eu quero saber quais condutas eu estou estimulando, todos os controles falharam. Então a gente tem que fazer aqui por que esses controles falharam e se seria possível, em alguma medida, que esses controles funcionassem. E esse é o trabalho mais difícil que a gente tem que fazer, porque a gente tem que ter sempre propositivo e não crítico em relação àquilo que está sendo feito. A primeira coisa é que uma percepção, se a gente está falando desses benefícios fiscais, se alguém quer questionar esses benefícios fiscais que foram concedidos, a primeira percepção é que existiria em todos eles um conflito aí sim principiológico. Todas as vezes, esse por exemplo do agrotóxico, alguém vai dizer o seguinte, olha, o agrotóxico ele vai fazer com que eu tenha um aumento da produção de alimentos, as pessoas precisam de comer, ele gera emprego. Então sempre eu vou ter emprego de um determinado lado e eu vou ter alguma outra coisa de outro lado. A pergunta a se fazer é, os órgãos, ou os poderes mais especificamente, legislativo, judiciário, tribunal de contas, a gente pode colocar também, eles têm espaço, têm instrumentos para ser esses mecanismos de controle desses benefícios fiscais, prévios ou posteriores? Não. Vamos verificar como é que isso aqui funciona. No âmbito do Poder Executivo, vários dos incentivos fiscais, eles são concedidos mediante decreto. Significa que numa canetada lá do Ministério da Fazenda, depois que a Nubia deu uma olhada, ele vai sair e já vai estar vigorando. O benefício de IPI, por exemplo, vai sair dentro do Poder Executivo. No âmbito do Poder Executivo, eu vou dar um exemplo para vocês de dados que são públicos. A gente está tratando porque na pauta está esse benefício do agrotóxico que está no Supremo Tribunal Federal e ele está mais em voga. Eu fui pesquisar de onde surgiu. A primeira vez que surgiu esse benefício fiscal do agrotóxico, ele estava no decreto 7660 de 2011, que concedeu a alíquota zero de IPI. Hoje está vigorando o decreto 8950 de 2016 e que foi analisado na Procuradoria pelo parecer PGFNCAT de 1963, 2016. No parecer que é público, isso aqui eu acho fantástico dizer para vocês e juro por Deus que isso não é panfletário. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela publiciza todos os pareceres. E que eu tenho muito, assim, sabe como você tem orgulho de dizer isso? Porque eu fico imaginando consultorias de estados, por exemplo, tem um parecer para um benefício fiscal concedido fora do âmbito do CONFAS? Alguém dá um parecer?
Porque eu digo que todos os atos normativos que saem no âmbito da União em matéria tributária são analisados e são publicizados pela PGFN. Então, esse parecer que é público, lá está dizendo na análise desse benefício, está escrito no parecer, a gente faz questão de dizer isso, ou como foi a tramitação para a sociedade, está dizendo que a gente teve de um dia para o outro para analisar esse decreto, que tinha um anexo de 440 laudas de alíquotas. Como que alguém de um dia para o outro faz uma análise de 440 anexos de mudança de alíquota e vai propor, peraí, agora eu vou parar porque no meio dele tem uma NCM aqui nova aqui da TIP aqui, que está dizendo que tem agrotóxico aqui no meio. Vamos fazer essa discussão aqui, empregos, não vai acontecer esse tipo de coisa. O que eu estou dizendo para vocês é que o Poder Executivo, e eu digo Poder Executivo Federal, e digo que no âmbito federal, eu acredito que em média é muito superior ao controle de legalidade que é feito em média por estados e por municípios, não há espaço para se fazer esse tipo de discussão. O Executivo não é o lugar para se fazer isso. A gente pode dizer, também existem projetos de lei e existem também medidas provisórias. Medidas provisórias, obviamente, todas pelo Executivo, mas todas vão tramitar no âmbito do Poder Legislativo. E eu tenho projetos de lei, de ambas autorias, seja do Executivo ou seja do Legislativo, vão tramitar pelo Legislativo. Então, a gente tem que aferir se o Poder Legislativo seria esse poder que pode fazer finalmente esse debate que a gente está querendo para fazer um controle da extrafiscalidade que está sendo utilizada. Por acaso, no dia 29 de novembro de 2017, aconteceu no âmbito da Câmara, pelas comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça, uma audiência pública para debater a questão da tributação do tabaco. Então, lá houve. Então, vamos verificar, lá na Câmara está acontecendo, vamos ver esse tipo de debate. 2 projetos de lei foram analisados. Um deles é o projeto de lei 513 de 99, você vê como é que está rápido. Essa discussão é de 99, e ele não nos interessa muito, porque ele não é do âmbito tributário, ele está falando sobre um ressarcimento obrigatório aos estabelecimentos públicos de saúde pelas empresas de cigarro derivados do tabaco. Não nos interessa. Mas o PLP, número 4 de 2015, ele institui uma contribuição de intervenção no domínio econômico, uma CID, incidente sobre a fabricação e importação de tabaco e seus derivados para o custeio de ações de tratamento dos doentes vítimas do tabagismo, em que a gente possa louvar pela ideia ou pela iniciativa. É algo como se você ficasse se espetando e tacando mertiolate em cima o tempo inteiro. Porque eu estou propondo uma contribuição de intervenção no domínio econômico que, por conceito, é para incentivar a área econômica. Ela não tem como finalidade você consertar ou remediar os males feitos pela área econômica, mas desenvolver. Então eu desenvolvo de um lado e do outro lado eu curo. Desenvolvo e curo do outro lado lá. Porque eu estou querendo remediar aquilo que eu estou querendo incentivar. Eu estou dando dinheiro para um setor que eu estou querendo incentivar e corrigir os problemas que aquele setor está dando. Obviamente que é uma CID que já nasce inconstitucional. E esse é o único debate que hoje está sendo promovido no âmbito da Câmara sobre esse tipo de questão. Então a gente verifica também que no âmbito legislativo, se nós tivermos a expectativa de que vai ter esse debate e que não vão ter mais benefícios fiscais sobre o setor de agrotóxicos, que é esse que está causando tanto, não tenham essa ilusão, porque a Câmara ou o Congresso Nacional não tem hoje sofisticação para fazer esse tipo de debate, infelizmente. Gostaria que tivesse, mas não tem. Poderíamos falar também do Tribunal de Contas da União. O TCU poderia fazer isso, ele se manifesta. Mas a doutora Núbia, muito didaticamente, explicou aqui para a gente que isso não é feito. O Tribunal de Contas da União entende que ele não julga as contas de deputados federais e de senadores. Isso aí é um absurdo, o Tribunal de Contas da União não fazer isso. Mais ou menos funciona o seguinte: combina com o Congresso Nacional, dá uma renúncia fiscal para ser derrubada, ele amplia lá, então, por exemplo, eu vou dar uma renúncia de 100 mil. Não manda de 10 mil reais aqui, calcula no projeto 10 mil, que eu vou ampliar para 10 bilhões de reais. Aí você veta. Depois que eu veta, eu vou para o Congresso. O Congresso já está tudo combinado, ele derruba o veto. Se tiver derrubado o veto do Congresso Nacional, o TCU não fiscaliza os parlamentares que derrubaram o veto. Se o presidente não vetar, o presidente vai ter restrição no julgamento de contas. Mas se o Congresso derruba o veto, nenhum deputado ou senador tem qualquer tipo de responsabilidade. E vocês acham que o Congresso já não aprendeu a fazer isso? Vocês acham que eles já não estão sabendo esse tipo de coisa? Então não tem controle, mesmo o Tribunal de Contas não controla o que é feito especificamente pelo âmbito do Poder Legislativo. Então também não é o TCU o âmbito para fazer esse tipo de coisa. O Judiciário, por fim o Judiciário. O Poder Judiciário, ele não é hábil, ele não é a arena para esse tipo de coisa. Ele age com provocação.
Essa é a primeira coisa, ele abre por provocação. Se a gente contar o número de benefícios fiscais e situações que existem no país e o número que chega no Poder Judiciário, significa que ele pega um milhão de casos, entre o que acontece em estados, na União, ele pega 1 em 1 milhão, não chega tudo para ele. Ele não tem como fazer esse tipo de coisa. A situação dele é extremamente residual. E aí vocês poderiam dizer, ah, mas ele faz isso de maneira residual, mas o Poder Judiciário ele pode fazer parâmetros por uma decisão para outra. Não pode. Porque como esse caso precisa muito de questão fática, de controle do caso a caso, esse não dá para ter instantes, porque cada caso efetivamente vai ser um caso. Então, em conclusão desse tópico, o que eu poderia dizer é que nenhum dos poderes, sendo muito franco, tem qualquer condição hoje no país de fazer qualquer tipo de controle, seja prévio ou seja posterior, com relação a induzimentos de comportamentos através de renúncia fiscal. Executivo, Judiciário, Legislativo, o TCU, que é o órgão do próprio Poder Legislativo, ninguém hoje consegue fazer esse tipo de controle de extrafiscalidade. Soluções difíceis, simplistas, e às vezes somos simplistas. Mas se eu dissesse para vocês o que deveria ser feito, a única coisa que eu imagino que pudesse ser feito, minimamente razoável, o primeiro é evitar renúncias fiscais que tenham esse conflito dentro da renúncia. Se eu só tiver renúncias fiscais que induzam aquilo que não vai ter conflito, por exemplo, se eu fizer com saúde, com educação e com assistência social e vedar qualquer tipo de renúncia fiscal para qualquer outro tipo de evento e tiver uma tributação mais linear, eu evito esse tipo de coisa. Com o outro, porém, que aí eu vou encerrar, porque certamente nesse evento muitas pessoas vão me xingar, com centralização de arrecadação tributária no âmbito da União, pelo menos dos tributos que incidem sobre o consumo. ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, tem que estar no âmbito da União. Isso já foi feito no âmbito da 11457. Disseram que a União roubaria como um gatuno, roubaria o dinheiro. Isso nunca aconteceu. Se você pode acontecer, acontece no âmbito normativo. Normativo, nunca no âmbito administrativo. Nunca existe no âmbito da União qualquer desvio por administrador público do dinheiro que está previsto normativamente. Agora, emendas constitucionais tem que fazer controle. Agora, daquilo que precisa ser arrecadado, a União sempre faz. Do contrário, essa solução pode ser a solução antipática, chata, qualquer tipo de coisa. Mas se sempre houver a necessidade de eu verificar conflitos entre emprego de um lado, saúde, meio ambiente de outro lado, os três poderes não vão poder fazer. E se eu tiver competitividade tributária entre entes públicos, isso não vai acontecer. Então, essa é que eu acho que é a solução. E não sei se gostaram ou não gostaram, espero que tenham gostado da minha manifestação. Teve altos e baixos, mas é sempre um prazer. Esse é o 5º ano consecutivo que vem aqui na BradEP. Agradeço muito ao Walter. Muito obrigado por toda essa mesa, a todos vocês que me ouviram. E boa tarde e continuamos os eventos. Obrigado a todos.